E aí, tudo bem? Essa semana comecei uns posts, li um livro muito interessante sobre a dificuldade de a gente mudar os nossos hábitos, né? Por que que a gente muitas vezes sabe o que deve fazer, mas não fazemos? Por exemplo, nós vivemos na era da informação. No telefone celular a gente tem a informação que precisar. Eu já tenho inteligência artificial até para ajudar, se você colocar lá no chat GPT, no Claude, Claude, não sei como é que fala direito, não. Eu chamo de Cloud. É o Cláudio. O Cláudio. Se a gente colocar, me deu uma dica de como, ele vai falar exatamente o que a gente tem que fazer. É uma coisa mecânica, é uma coisa automatizada, mas ele vai falar. Então, a gente, mesmo com esse monte de informação, sabendo as coisas que são ruins pra a gente tem muito fumante, a gente exagerando em comida ultraprocessada, e por aí vai. Então, eu decidi falar um pouquinho sobre isso. Vou falar um pouquinho sobre isso. Por que que mesmo a gente sabendo disso tudo, a gente mantém a fazer a mesma rotina, né? A gente, na verdade, a gente está habituado a viver de forma automática. A gente faz muitas coisas, ações diárias, sem parar para pensar por que que a gente está fazendo. Quem aqui nunca fez uma ação que falou assim, puxa, estou no automático? A gente dirige, quem dirige sabe disso. Às vezes você vai dirigindo, voltando do caminho para casa, do trabalho para casa, ou da casa para o trabalho. Às vezes você vai no automático, você nem pensa, você, ó, já fiz esse caminho. Às vezes tinha que fazer até um caminho diferente, e você repete o mesmo caminho que está acostumado. Por que que isso acontece? Nós vamos começar falando da neurociência dos hábitos. Tá? Como que a neurociência explica desses hábitos? Os hábitos hoje a gente sabe que são formados nessa pequena areazinha aqui. Essa pequena areazinha é chamada de gânglio basal. É uma área que também é responsável, além do aprendizado das rotinas, é do aprendizado do dia a dia e da nossa parte motora. Essa região, quando o cérebro começa a receber as informações do caminho, do cheiro, das coisas que estão envolvidas naquele processo que você está fazendo, ele começa a agir de forma automática, ele começa uma conexão entre um neurônio e outro, ele começa a automatizar. A gente chama isso de facilitação neuronal. E esse processo de informação que vai passando de um neurônio para outro, ele, ele na verdade ele é bom para a gente, porque o cérebro ele é fã de rotina. Ele é fã de rotina porque quando a gente faz uma rotina, quando a gente segue uma rotina, e ele aprende essa rotina, aprende as conexões e facilita essas conexões entre as pequenas células que formam o cérebro, ele gasta menos energia. Gastando menos energia, ele tem mais, enfim, combustível para usar de outras formas, que não seja aquele hábito que acaba sempre fazendo do mesmo jeito, né? Então o hábito nada mais é do que padrões neurológicos. Muitas vezes, quando a gente pensa em mudar um hábito ruim para a gente, de um hábito para melhor, a gente fica, é porque eu sou sem vergonha, ou eu sou fraco. Não, são padrões neurológicos. O cérebro, ele é programado para fazer isso para o nosso bem. O problema é que, às vezes, quando a gente repete diversas situações, hábitos, enfim, o cérebro vai aprender eles, mesmo que seja ruim, certo? Então qual que é o desafio que a gente tem? Não é deixar de ser sem vergonha, não é deixar de... É um pouquinho, mas não é esse o termo que eu usaria. A gente tem que reprogramar. O cérebro, ele é igual um computador. Ele vai se habituar a a ser usado daquela forma, os softwares que são só carregados, eles vão ser carregados daquele jeito. Então, se esse carregamento, se esses hábitos, se essa rotina que o cérebro aprendeu não tá bom pra gente, nós vamos ter que reprogramar o cérebro, né? Mais fácil dizer do que fazer. Por que que é mais fácil dizer do que fazer? Bom, primeiro a gente tem barreiras invisíveis à mudança, né? Além do cérebro já estar programado a fazer aquele determinado eh, conexões cerebrais, aquelas rotinas, a gente tem algumas barreiras que muitas vezes a gente não vê, né? Por exemplo, um ambiente tóxico. Quando eu digo ambiente tóxico, eu quero dizer um ambiente que é propício para a manutenção daquele hábito. Então vamos dizer, uma pessoa que quer perder peso, mas trabalha fazendo bolo.
tenho uma paciente que, assim, ela tem uma fábrica de confeitos, faz bolo, biscoitos. Bolo eu não sei se ela faz bolo, mas eu sei que ela faz biscoitos, muito gostosos por sinal. Se ela estiver me vendo, um beijo pra você, espero que esteja bem. E é um ambiente tóxico, é um ambiente difícil. Essa paciente ela tem uma glicose mais alta, ela tem um açúcar elevado no sangue e ela precisa fazer uma diminuição do consumo do açúcar. E o ambiente não é propício para ela, né? Então, esse é um exemplo. Pressão social é um outro exemplo. Imagina uma pessoa que está querendo diminuir o consumo de álcool, mas tem lá os colegas, os amigos, não, bobagem, vamos sair, vamos tomar só mais uma. Essa pressão social dificulta muito. Ela pode vir da família também. Às vezes a gente fala que a obesidade é por uma questão genética, às vezes não é. Às vezes são questões de hábitos familiares que a gente vai adquirindo. A família tem um hábito de um consumo exagerado de comidas calóricas ou alimentos processados, inflamatórios, ou então alimentos ricos em açúcares, né, adicionados, e ela leva esse hábito, ela aprendeu pressão social, né, dentro do âmbito da família, e ela vai levar isso para ela. Então, a pressão social é um fator, é uma barreira invisível, às vezes nem tão invisível assim, a mudança dos nossos hábitos. O estresse crônico, o estresse crônico, ele afeta a função do próprio cérebro. E o cérebro fica um pouco inflamado. Eu vou tentar colocar uma forma mais fácil de entender. A gente tem um cérebro mais avançado, que a gente chama de telencéfalo, ou cérebro avançado, cérebro moderno, e a gente tem uma parte do cérebro que é mais, não é que é atrasada, é ancestral. Ela vem lá desde o réptil. Então é chamado muitas vezes de cérebro primitivo ou reptiliano. Opa, primitivo ou reptiliano. E quando a gente está inflamado, né, uns casos, por exemplo, no estresse crônico, o cérebro reptiliano, ele age de uma forma mais, como que nós vamos dizer, mais automatizada. Então, é muito difícil a gente raciocinar quando nós estamos com estresse crônico, porque esse cérebro primitivo, ele começa a agir de forma mais intensa do que o telencéfalo, o cérebro moderno, o córtex cerebral, onde nós raciocinamos, pensamos, nosso poder de mentalizar, a gente chama de cognição, ele começa a diminuir. Então, fica muito mais difícil da gente mudar os hábitos ruins. E eu colocaria aqui a sobrecarga de informação. Hoje é tanta informação que o nosso cérebro fica perdido. Até quando a gente tem determinados hábitos que são ruins, a gente quer mudar, vamos falar assim, a pessoa está acima do peso e quer diminuir o peso, é tanta dieta diferente, é tanta informação. Um falando que pode comer o que você quiser, desde que seja equilibrado, o outro falando que não pode comer nada de açúcar, o outro falando que não pode comer gordura, açúcar. A gente fica doido. A gente fica doido. Normal, natural. Natural isso. É muita informação. Então, além da gente ter dificuldade de saber qual que é a informação que a gente deve seguir, a gente também fica naquela assim, diante de tanta informação, a gente fica perdido de como começar. Às vezes eu até tenho informação, nossa, eu vi aqui, eu acompanhei o Dr. Daniel e ele falou um monte de coisa, mas por onde que eu começo? Para onde nós vamos? Então isso é uma barreira invisível para a gente conseguir mudar os nossos hábitos. Mas temos também a nossa dificuldade interna, como a gente fala do cérebro, e a gente tem um paradoxo da gratificação imediata. Toda vez que a gente está diante de trocas para o cérebro, ele vai calcular. Vamos imaginar, por exemplo, já acho que a gente está falando da alimentação, eu quero comer esse bolo de chocolate aqui com brigadeiro agora, com muita cerveja e pizza, ou eu vou fazer uma que vai me deixar feliz agora, ou eu quero buscar uma dieta mais equilibrada, né? Posso até comer, mas não vou comer agora esse bolo, ou seja, é um benefício que nós vamos ter lá para trás. Nessa hora, meu amigo, minha amiga, o cérebro não quer nem saber, ele quer o agora. Ele age como uma criança mimada, vai espernear, não vai deixar você pensar e vai fazer o que quer. E aí fica assim, então ok, como superar o paradoxo? Eu já falei, da mesma forma que você vai lidar com uma criança mimada. Dizer o quê? Não, todo tamanho. Não. A gente tem que falar para o nosso cérebro, não, nós temos que pensar. As mudanças elas requerem um processo consciente, uma vontade, a intenção. Sem essa intenção, a gente não consegue tirar os hábitos.
né? É muito próximo do vício. Outro dia eu estava conversando com um colega psiquiatra e ele falando que às vezes a família leva um filho ou um parente, enfim, que está viciado em droga ou álcool ou cigarro, qualquer coisa do vício, e levam para o médico lá e tratar passar um remédio para tirar ele do vício. Se a pessoa não quiser, se a pessoa não está pronta para falar não, eu não quero esse hábito, não, eu não quero continuar assim, sim, eu quero mudar, não adianta. Não adianta, o tratamento não funciona. É a mesma coisa nos hábitos. Os hábitos, do ponto de vista neurofisiológico, é muito próximo do vício para o cérebro, né? Tem inclusive relação com um neurotransmissor, que é uma substânciazinha que tem no cérebro, é responsável pela recompensa, chamada dopamina, tão forte quanto uma pessoa que é viciada em jogo, viciada em narcóticos e por aí vai. Mas como uma criança mimada, a gente tem que saber falar não. E tem que estar pronto para falar não. Tem que ser firme, tem que ser enérgico. Mas às vezes a gente falta motivação para isso, assim, como é que eu vou manter energia? Porque o cérebro vai chiar, vai espernear, vai fazer bagunça, como que eu vou manter motivado para isso? Eu fico vendo às vezes, já que a gente está falando de criança mimada, pais com crianças dando espetáculo por algum motivo, às vezes a gente olha para a cara deles até dó, né? Porque você vê que eles têm que enfrentar, é um período que tem que enfrentar. Eu enfrentei com isso, eu tenho 3 filhos, todos passaram dessa fase, mas a gente tem que enfrentar, mas às vezes, meu amigo, minha amiga, às vezes falta energia, falta motivação. Então a gente tem que buscar essa motivação. Mas onde que eu vou buscar essa motivação? Há muito tempo a gente já sabe que essa motivação ela não vem de fora. Você pode ver cigarro, você pode colocar lá no caixinha do cigarro que dá câncer, que teu filho vai ter a bronquite, que você vai ficar broxa, e o pessoal continua fumando, porque aquela motivação externa é muito pouco, tem muito pouca força para nos motivar a manter no caminho da mudança de hábito, a reprogramar o nosso cérebro. Essa mudança, essa motivação, é bem piegas, hein? Tá aí, ó. Mas ela tem que vir do nosso coração. Ela tem que vir da nossa alma. A gente tem que sentir isso no nosso ser. Uma forma de fazer isso, né, é a gente pensar como eu quero estar. E pensar só não é o suficiente. A gente tem que visualizar isso. Você tem que colocar na sua mente, se você quer diminuir o peso, você tem que colocar, visualizar você com o peso que você quer, o que que isso vai te trazer gratificação. Não interessa, isso é individual, pode ser que seja que uma pessoa queira estar com peso adequado porque ela quer saúde. Eu tenho uma paciente que ela conseguiu emagrecer 27 quilos sem medicamento porque ela queria brincar com o netinho. A motivação dela era a alegria dela, ela conseguiu visualizar ela brincando com o netinho. Ela diminuiu todo esse peso. Tem gente que quer ficar bonitona, fitness, gostosa, gostoso. Tudo bem, não tem problema. Você tem que buscar o seu motivo dentro do seu ser, dentro do seu coração, de sua alma, e visualizar o que que você vai sentir, como você vai estar quando você atingir esse objetivo. Esse é o combustível mais poderoso que a gente tem para manter a motivação, né? Então, pensa isso, você não precisa falar para ninguém, porque isso é coisa muito pessoal, mas busca essa motivação e essa motivação vai ser mantida enquanto você estiver querendo fazer essas mudanças. Outras coisas que podem ajudar, eu vou acabar. Ixi, meu Deus do céu, o que que eu fiz aqui? Mandei pro livro, vou tomar processo. O que que a gente pode fazer além para mudar da motivação? Por conta da dificuldade, que a gente falou, por exemplo, daqueles bloqueios invisíveis, buscar um ambiente propício. Se de repente o ambiente que você está não facilita esse processo de mudança, se for possível, busque um outro ambiente. Evite um ambiente tóxico, evite um ambiente que prejudica. Busque apoio, família, amigos. Se você tem aquele amigo, aquela família, aquele parente que tudo é negativo, dá um tempinho. Não precisa, não precisa romper a amizade, mas se você tem aquele relacionamento tóxico, dá um tempinho. E não fala nada que você está querendo fazer. Às vezes é um grupo de colegas, igual a gente falou, a pessoa está querendo parar de beber e só querem beber. Sugira algum outro passatempo, algum outro caminho. Vamos no cinema, vamos passear no parque, vamos fazer alguma outra coisa, vamos jogar um futebol sem bebida. Se isso não for possível, se afaste um pouco, né? Outra coisa que é muito importante, positividade, seja positivo, não seja muito
não seja muito cruel consigo mesmo. Quando a gente está nesse caminho de mudança de hábito, você tem que imaginar que é uma estrada que você quer percorrer, que você está aqui e você quer chegar lá. Se você sem querer pegou um caminho errado para o momento, respira, inspira, não pira e volta para a estrada. Pensa positivo. Se você pensar negativo toda vez que tiver um deslize, isso vai ser muito difícil. Tem trabalhos, os trabalhos são claros que mais de 90% das pessoas, por exemplo, que pararam de fumar, tentaram pelo menos 5 vezes antes de conseguir. Elas não desistiram na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, persistiram. Então, isso é o pensamento positivo. Ser empático, ter compaixão consigo mesmo. Isso é muito importante. Uma outra coisa que seria muito importante, minha opinião, cada vez mais diante daquele monte de informação que a gente conversou, que tem conflito, que nem sempre é tão claro, buscar apoio profissional. E aí isso vai de acordo com o hábito que você quer trocar, né, que você quer mudar, o hábito ruim que você quer parar para colocar um hábito bom, saudável. Busca apoio, né, médico, nutricionista, psicólogo. Mas aqui eu estou falando de apoio profissional, de pessoas que estão habituadas a tratar esse tipo de problema, já vivenciaram isso ou têm experiência clínica, porque tiveram vários pacientes que trabalham com isso. Busca ajuda. Nós somos capazes de te ajudar, né? Eu tenho minha própria área, tem coisas que eu trabalho, tem coisas que eu não trabalho. Meus pacientes procuram, às vezes, falam assim: olha, eu quero tentar determinada coisa. Não é uma, um caminho que eu já percorri, eu não posso ser uma assembleia de voz e de ação dela. Eu recomendo um outro colega ou uma outra especialidade. Então, isso também ajuda bastante e ajuda a manter a motivação, não porque vai cobrar. Gente, eu detesto isso. Eu vou acompanhar com o nutricionista que ela briga comigo. Eu não concordo com isso. Tem que ser empático. Não é, ter empatia não é passar a mão na cabeça. Ter empatia é entender que esse caminho é difícil. Essa mudança é difícil. E as coisas não estão a nosso favor. Nem, às vezes, no nosso ambiente, aqueles bloqueios invisíveis, quanto no nosso próprio cérebro. Nossa ferramenta não está a nosso favor. Então, é um caminho que é preciso ter paciência. E quem está te acompanhando, o profissional está te acompanhando, tem que compreender isso de forma profundamente. De uma forma muito profunda. Para que você não se sinta sobrecarregado. Por mais uma pessoa que você procurou, é mais um sobrecarregando, às vezes de informação ou cobrança, né? Então é isso. Isso aqui é uma forma simplificada de entender a questão da motivação, desculpa, da mudança de hábitos, quais são os bloqueios que a gente tem, a questão do paradoxo entre a recompensa de agora e a recompensa, o benefício de depois, e a motivação. É simples, isso não é difícil, é simples. Eu simplifiquei até bastante, mas é isso. O âmago, o cerne do pensamento atual neurocientífico da mudança de hábito é esse aqui. É basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado, que você tenha gostado. Eu sempre que vejo isso aqui, eu vejo muitas carinhas dos meus pacientes aqui e eu espero mesmo que todos consigam manter essa motivação para as mudanças dos hábitos. Porque o benefício e as recompensas são muito boas. Um beijo, fiquem com Deus.